A gente começou aí o capítulo 2. O último assunto, faltou para fechar o capítulo, é aquilo que eu falei, né? As transformações delta estrela. Quer dizer, quando é que você precisa mexer nesse tipo de transformação, né? Quando você não consegue associar resistores nem em série nem em paralelo, certo? Não tem como. Por exemplo, esse aqui é um caso em que você vê isso. Ó. Você não consegue, nesse problema aqui, associar ninguém aqui em série nem em paralelo, tá? Por quê? Não tem ninguém em série e não tem ninguém em paralelo. Uma das formas de resolver, é muito complicada para você fazer isso, é o seguinte, é você colocar correntes aqui, etc., e usar as leis de Kirchhoff, tá? A outra forma é você usar a transformação delta estrela, né? Ok? Ou o pessoal chama de delta Y, tanto faz, né? De triângulo asterisco, sei lá, não interessa, né? O nome é só usado para a gente associar a forma, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho nessa figura aqui, apesar de não estar aparecendo, né? Aqui eu tenho várias estruturas, inclusive, ó, aqui você fala, você aqui tem um delta, um delta, seria esse aqui, ó, né? Aí teria outro delta também aqui embaixo. Mas na verdade você tem uma estrela também aqui, ó. Se você pegar se você desenhasse isso aqui dessa outra forma aqui, ó, R1, R2, R3, R4, depois aqui o R5 e o R6. Olha só, se eu desenhar dessa forma aqui, olha aqui também tem uma estrela, né? Então a gente aqui pode fazer essas transformações. Por que fazer essas transformações, né? Então, a gente vai fazer isso porque, olha só, eu consigo substituir, né, um delta, que aqui está definido aqui, estão vendo os pontos A, aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C? Se você olhar, o que você tem aqui? Você tem aqui um delta ligando A, B e C e também tem uma estrela ligando A, B e C, né? Aqui você tem um RA, um RB e um RC, e você tem um R1, um R2 e um R3. Então, o que ele quer mostrar aqui? Ele quer mostrar aqui nesse esquema o seguinte, que você consegue, né, fazer a equivalência, ou seja, qual é o estrela que é equivalente a um delta. Será que a gente consegue calcular isso? E é até relativamente simples, né? A fórmula é complicada, vocês não vão precisar decorar, mas o levantamento das equações não é difícil. Como assim? Vou explicar para vocês. Vou pegar aqui e vou fazer o delta estrela para a gente poder trabalhar. Espera aí. Então, ó, como eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é para mais tarde. Vou limpar a página. Ok. Olha só. Então vamos desenhar aqui, né? Deixa eu desenhar igualzinho ao que está ali no esquema. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Espera aí. Não deixa? Então deixa, não tem problema não. Eu vou capturar isso aqui. Deixa eu pegar, que eu não preciso desenhar novamente. Pronto. Compartilhar. Então, beleza, está aqui, ó. Ok. Então, o que eu vou fazer agora?
Olha só, eu tenho os pontos A, B e C, né? E aí, o que eu faço? Eu quero saber, por exemplo, esquece, né, que tem duas estruturas ali. Vamos pensar que tivesse só uma estrutura. Então, vou botar aqui. Vou até repetir o desenho. A, B e C, tá? Aí, olha só, vamos supor que tivesse só uma estrutura. Só o delta. Aqui vai ser RC, aqui vai ser RB e aqui vai ser RA. Aí eu pergunto, olhando só o delta aí, qual seria a resistência entre A e B? Qual seria a resistência equivalente entre A e B? Quanto seria aí? Vai ser o quê? Olha só, entre A e B, eu vou ter uma resistência RC, vocês estão vendo? E uma outra resistência que vale quanto? Na verdade, é um RB mais um RA, certo? Porque elas estão em série, não é isso? Sim? Todo mundo entendeu? Então, o que vai ter? Eu vou ter um RC em paralelo com quem? RA mais RB, certo? Essa vai ser a resistência entre o ponto A e o ponto B. Agora faz o mesmo desenho aqui, A, B e C. Vou fazer o mesmo desenho agora, só que eu vou usar o estrela. Aí aqui vai ser R3, aqui vai ser R1 e aqui vai ser o R2, certo? Só repetir o desenho, só que eu separei as duas figuras que estão juntas ali. Entenderam? E aí? Quanto é que vai ser a resistência entre A e B aqui? O que vai acontecer? Imagina, como é que você calcula a resistência? Você colocaria, por exemplo, uma fonte de tensão e calcularia a corrente, concordam comigo? Se eu colocasse uma fonte de tensão entre A e B, ia fluir uma corrente. Essa corrente ia passar, né, do ponto A para o ponto B, ela ia passar pelo ponto C, ia ter corrente aqui entre esse ponto central e C. Opa, o que houve aí? Ok. Teria corrente entre esse ponto central e C? Não, né? Concordam comigo? Entre o ponto central e C, como é que vai ter corrente, pessoal? Para ter corrente, o bipolo tem que estar todo colocado no circuito. É como se tivesse uma coisa assim, uma outra coisa assim, né? E uma coisa solta aqui. Vocês estão entendendo? Não tem, ele não está ligado. O bipolo não está ligado. Toda vez que você tiver uma coisa solta, você não vai ter corrente, tá? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: você pode dizer aqui tranquilamente que a resistência entre A e B vai ser quanto então? R1 mais R2, tá? O R3 não vai trabalhar ali em cima, ok? E aí? Bom, aí é muito simples. Eu tenho que fazer isso, né? Notem, o que eu posso escrever então agora? Eu posso escrever uma equação. É a seguinte, ó. R1 mais R2 é igual... O que está acontecendo? Opa, volte, ok. R1 mais R2 é igual a RC em paralelo com RA mais RB. Certo? Posso escrever isso, tá? Eu não vou deduzir as outras equações, mas eu posso escrever também que R2 vai voltar. Algum mau contato aí, talvez. Essa vai ficar legal. R2 mais R3
é igual a quem? R2 mais R3 vai ser igual a RA em paralelo com RB mais RC. Ok? E finalmente, R1 mais R3 R1 mais R3 vai ser RB em paralelo com RA mais RA mais RC. Ok. Agora, olha só o que eu tenho. Quantas equações eu tenho aqui? 3. 3 equações, tá? Essas 3 equações, né, não são suficientes para eu resolver o sistema se eu tiver todas elas incógnitas. São várias incógnitas, certo? Ok? Olha só. Só que eu não quero resolver o sistema com 6 incógnitas. Na verdade, o que eu quero é encontrar o valor de R1, de R2, de R3 em função de RA, RB e RC. Certo? Ou o contrário. Notem que essas 3 equações me permitem as duas coisas. Me permitem encontrar o valor de R1, R2 e R3 em função de RA, RB e RC. E o inverso, encontrar o valor de RA, RB e RC em função de quem? De R1, R2 e R3. Notem, encontrar R1, R2 e R3 notem que esse trabalho aqui, ó, eu ainda nem fiz aqui. Se eu fosse fazer a conta aqui, ia piorar, né? Porque eu ia ter que fazer o quê? O que é RC em paralelo com RA mais RB? É RC que multiplica RA mais RB dividido por RA mais RB mais RC, certo? Então isso ia me dar um trabalhinho para fazer. Mas tudo bem, não interessa, dá para fazer. Para encontrar o valor então de R1, R2 e R3 em função de RA, RB e RC é bem simples, tá? Encontrar o valor de RA, RB e RC em função de R1, R2 e R3 é mais trabalhoso, mas também dá para fazer, tá? É uma questão de saber resolver sistemas de equações, tá? Não vou pedir isso. Porém, eu vou fornecer para vocês o quê? A fórmula, né, que existe entre, olha aqui, R1, R2 e R3 em função de RA, RB e RC. Notem que a partir do momento, normalmente eu dou a fórmula e dou o triângulo, e dou o delta, ou estrela do lado direito, certo? E um dentro do outro, para vocês saberem os pontos A, B e C que vocês vão trabalhar, certo? Como assim? Olha só, se você pegar aqui, ó, você pode perceber que o valor de R1 aqui é dado por RB-RC, RA mais RB mais RC, certo? Legal. R2, RA-RC, RA mais RB mais RC. E R3, RA-RB, RA mais RB mais RC. Então, primeira coisa que você vê, vocês não precisam decorar isso, mas se quiserem decorar, se quiserem deixar na cabeça, né, calcular o estrela equivalente ao delta é bem simples. Como assim? O que é igual ali? O RA, o RB e o RC que está sempre ali embaixo, certo? A soma das 3 resistências, concordam? Então, se tiver o R1, vai ser alguma coisa sobre RA mais RB mais RC. Se tiver o R2, vai ser alguma coisa sobre RA mais RB mais RC. E assim por diante. Certo? Legal. E aí? Bom, e aí, olha só. A gente pode fazer o seguinte. Já sabe que é alguma coisa sobre RA mais RB mais RC. E o que fica em cima? Para ficar em cima você não tem que decorar, é o seguinte, olha. Quem é o R1 aqui? É esse cara, deixa ele aparecer ali, ó. É esse cara aqui, né?
Esse cara, ele está entre quem? Quem é que está ligado no ar, além dele? O RB e o RC, né? Famoso mau contato, né? Mas fazer o quê? O RB e o RC. Estão vendo? E aí? E aí, olha, é fácil. Na verdade, para você saber o valor do cara que fica aqui no meio, tem esse cara, tem esse cara aqui vai ser sempre o quê? O produto dos caras que estão ligados no mesmo ponto, dividido pela soma. Pode ver que funciona para todos, olha lá. RA, RC sobre RA mais RB mais RC e RA, RB, RA mais RB mais RC, tá? Para fazer o contrário, né? Para fazer o estrela delta, que a gente também vai ter que fazer de vez em quando é que você vai usar um, quando é que você vai usar o outro? Depende do problema. Se tiver lá um estrela, se você quiser transformar num delta, beleza, você vai usar o estrela delta. Se tiver um delta, se você quiser transformar num estrela, vai depender, certo? Ok? No caso do estrela delta, também tem uma regrinha, né? Quando você fizer as contas, poxa, tá um saco, hein? Você vê que eu encosto aqui, ele para, né? Quando você fizer as contas, eu vou trocar aquela emenda ali, é que eu não trouxe outra aqui, senão eu já tinha trocado. Quando você faz o estrela delta, o que acontece? Vou contato mesmo. Ok, quando você faz o estrela delta, o que acontece é o seguinte, ó. Notem que também tem uma coisa comum, que é o numerador. Tá vendo que o numerador é comum? No delta estrela, o denominador era comum. No estrela delta, o numerador é comum. Primeiro, antes de vocês ficarem preocupados, não precisa decorar, vai ter na prova. Mas se vocês vão fazer uma prova de um concurso, por exemplo, não vai ter. Então vocês têm que saber fazer. Então tem uma dica. Ensina o produto 2 a 2, estão vendo? Produto 2 a 2 é RA, RB, RA, RC e RB, RC. Produto 2 a 2. É sempre igual. E embaixo é sempre o cara oposto ao resistor que você está trabalhando. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Se você olhar, vai aparecer aqui. Ó, o RA, ele é oposto a R1, estão vendo? Então, olha só, quem é o RA? Vai ser o produto 2 a 2, R1, R2, R1, R3 e R2, R3 dividido por quem? Pelo R1, que é o oposto a ele. Certo? Da mesma forma, o RB, produto 2 a 2 dividido pelo oposto a ele. Entenderam? Beleza. Então, essa é a transformação que a gente precisaria para poder começar a fazer alguns exercícios. Certo? Deixa eu pegar agora, então, a gente terminou o capítulo 2, tá? Então, eu vou aqui botar um exercício, mais de um, né? Deixa eu achar o livro aqui. Já deve estar carregando aqui. Ok. Então, ó, vamos fazer uns exercícios aqui. Começar com os bem simples, tá? Então, por exemplo, esse aqui que eu vou colocar é bem simples, mas é bem interessante de fazer, né? É o seguinte. Deixa eu compartilhar. Vou trazer outro cara ali para ver se consigo resolver o problema aí. Deixa eu botar ele até aqui em cima, que é para ganhar espaço. Ó, quais os circuitos da figura 2.66 fornecerá VAB igual a 7 volts? Então, esse aí vocês já podem ir fazendo. Eu vou pegar mais outros aqui, só um instantinho. Deixa eu voltar no livro.
Vou fazer mais esses dois aqui também. Eu vou aproveitar que vocês vão começar a fazer. Eu vou pegar um novo... Vou deixar no quadro aqui, vou pegar uma nova emenda que eu tenho lá na minha sala. Ah, ele apagou o outro, né? Engraçado. Ele apaga mesmo. Bom, faz esse aqui. Depois a gente faz aquele outro que a gente deixou aqui. Acho que eu não tinha... Deixa eu ver se eu consigo... Bom, deixa pra lá. Vamos fazer esses dois aqui, ó. Determine V0 no circuito da figura 286 e a potência absorvida pela fonte controlada. Então, notem, ali na figura você tem uma fonte controlada de 2V0, né? Uma fonte de 25 amperes. Ele quer saber quanto vale V0 e quanto é a potência na fonte controlada. Qual é a potência em algum elemento? É sempre a tensão vezes a corrente, certo? Então tem que determinar a tensão na fonte controlada, tá? E depois vocês façam logo o segundo ali, tá? Enquanto isso eu vou pegar, né? Vai ficar piscando aí, eu vou pegar uma emenda nova e um adaptador novo para ver se não vai dar mais problema, tá? Então, ó, vamos fazer esse primeiro aqui. Ele diz o seguinte, ó, determinar V0 no circuito, né, da figura 2.86 e a potência fornecida pela fonte controlada, tá? Então, eu vou desenhar aqui novamente circuito. Esse é o 2.22. Então, vamos lá. 10 mais 10 aqui. Depois eu coloco aqui. 25, né? E aqui 2V0. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui ele diz que é o V0, ok? Bom, eu não sei, né, quem é V0, está pedindo justamente isso. Depois que eu descobrir quem é V0, eu tenho que descobrir qual é essa tensão aqui, ó. Tá? Essa tensão aqui que eu vou chamar de V, pode ser VF, V2, sei lá, o que vocês quiserem, tá? Por quê? Porque ele pede mais tarde o quê? Ele pede qual é a potência fornecida pela fonte. Então, se eu quero a potência fornecida pela fonte, eu preciso também, além de descobrir o valor da corrente da fonte, também preciso saber qual é a tensão da fonte. Notem o seguinte, tá? A corrente da fonte eu também não sei. Por que eu não sei? Porque ele fala que a fonte vale 2V0. Começou, né? Começou. Vale 2V0, né? E aí? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer aí? Sugestões, né? O que nós sabemos aqui?
né, que essa vamos botar as correntes aqui para facilitar. Vamos colocar uma corrente aqui. Deixa eu chamar essa corrente de I, né? Ok, né? Quem sabe aqui? A gente sabe o seguinte, ó, que essa corrente I ela vai valer quanto? Ela vai valer 25 mais 2 mais 2 vezes 0. Ok? 25 mais 2 vezes 0. O que mais? Eu sei que V0, do jeito que está, eu posso escrever o seguinte, ó, que V0 vai ser igual a menos 10 vezes I. Por que menos 10 vezes I e não 10 vezes I? Essa é uma pergunta importante. Acho que todo mundo... Espera aí, deu um problema aqui. Aí. Deixa eu voltar na transmissão. Pessoal, voltando aí, por que o V0 é igual a menos 10 vezes I? Hein? E não 10I? Porque, olha só, a corrente está entrando no negativo, né? E para o positivo, então tem que ser um menos, certo? E aí agora eu posso fazer a seguinte equação, eu posso pegar isso aqui, ó, e substituir aqui em cima. Então vai ser I igual a 25 mais 2 que multiplica quanto? Menos, se ele ficasse quietinho era melhor, né? Menos 10 I. E aí vai ficar quanto? I igual a 25 mais menos 20i, né? E aí você vai chegar aqui, esse menos 20 vai para o outro lado, então eu consegui calcular o valor de I. Se eu calculei o valor de I, eu consigo calcular o valor de V0, né? Então, ó, tem o I aqui, eu posso substituir nessa equação de cima, né? E aí eu calculo o valor de V0. Então, vou chegar aqui, V0 vai ser igual a menos 10 e multiplica ou seja, o V0 vai ser menos 250 sobre 21 volts, tá? E agora? Bom,
Primeira coisa, eu já consegui. Ele perguntou qual era o valor de V0, já encontrei. Agora eu tenho que saber qual é a tensão entre esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Putz, grilo. Tá demais, né? Vamos ver se fica. Tá, então vamos ver qual é a tensão entre... Não adianta, bom, tá chato, mas tudo bem. Vocês têm aí, dá para acompanhar no caderno de vocês. Olha a tensão entre esses dois pontos que estão aqui na figura, né? Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui. E aí, como é que a gente faz isso? Na verdade, a tensão entre esse ponto aqui de cima e o ponto de baixo é a mesma tensão entre esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui de baixo, que é a mesma tensão entre esse e esse, mais esse e esse, certo? Essa tensão aqui, ó, como eu descobri que I vale 25 sobre 21 amperes, essa tensão aqui, ó, vou chamar de V1. O V1 vai valer 10 vezes o I, que vai dar 250 sobre 21 volts, tá? E aí, eu preciso também saber qual é a tensão V2, que é essa aqui, ó, daqui para cá. V2, a gente já sabe quanto vale, a gente calculou V0. V2 é só pegar o V0 e trocar o sinal, né? Não é isso? V2 não é igual ao V0 trocando o sinal ali, ó. Certo? Então, quanto é que vai ser o V2? V2 vai ser 250 sobre 21 volts. Quem é a tensão total, ou seja, a tensão que vai daqui de cima até aqui embaixo? Vai ser V1 mais V2. Concorda que vai ser V1 mais V2? Né? A tensão total. A tensão total vai ser então o quê? Que é o V, vai ser V1 mais V2. Vocês podem acompanhar no filme, que o filme está perfeito. Vai dar 500 sobre 21, tá? Volts. Acabou o problema? Não. Não acabou. Agora eu tenho que a minha tensão V eu já conheço, é 500 sobre 21. E eu já sei qual é a corrente que passa aqui na fonte? Já sei. Essa corrente aqui vai ser quanto? Vai ser menos 500 sobre 21. Por que menos 500 sobre 21? Porque V0 é menos 250 sobre 21. E a corrente vai ser 2V0. Então vai ser menos 500 nessa corrente I aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então isso aqui, ó, vai ser 2V0, que é igual a menos 500 sobre 21 amperes, tá? Qual vai ser, então, para finalizar, a minha... Notem, essa corrente é negativa, certo? E aí, é interessante, se ela é negativa, ela está entrando no positivo e saindo no negativo, né? Do jeito que estava antigamente, ó, ela estava entrando
no negativo e saindo no positivo. Assim ela está entrando no positivo e saindo no negativo. Certo? E aí? Eu posso dizer que a potência vai ser positiva, né? Lembra? Quando entra no positivo e sai no negativo, a potência é positiva. Então, essa fonte aqui, ela está absorvendo potência, apesar de ser uma fonte. Certo? Por quê? Porque ela, na verdade, o sentido que ela está, né, de receber a corrente, é o que diz. Então, o que vai acontecer aqui? A minha potência vai ser o V vezes menos 500, né? Sobre 21. A corrente, se você pode até colocar direto aqui, em módulo vai dar... E aí essa potência é menos isso, né? Porque, só para ficar bem claro. Vai dar então o quê? 500 ao quadrado sobre 21 ao quadrado watts. Tá? Essa é a potência que a gente viu. Eu ia fazer mais um exercício, mas esse pisca-pisca realmente está inviável. Né? Já são 11 horas, eu vou resolver isso. Tá? Eu achei que não ia ter problema, mas vou resolver. Fiquem tranquilos. Não queria, na verdade, usar isso aqui é melhor do que usar eu fiz uma outra aula, o pessoal viu lá, não é tão bom usar o computador, esse aqui é mais fácil, mas tem que depender do Chromecast. Eu vou trocar o Chromecast, eu tenho outro, vou ver se funciona com o outro. Beleza, então, tá? Na segunda-feira a gente continua a nossa aula. Notem, a gente só vai fazer exercício na aula de segunda-feira, tá? Eu acho que eu vou até trazer já impresso para vocês não terem que copiar, tá bom? Oi? Aqui de V2 foi na onde? Oi, desculpa, V2? Olha aqui. Não, agora eu peguei o jeito, que é onde entra, tô conseguindo resolver as coisas desse jeito. Só não entendi esse V2, Não, é porque a tensão, ó, que eu quero é entre esse ponto. O que eu quero é o seguinte, eu quero saber a tensão aqui. Eu preciso, tá? Por quê? Porque eu preciso multiplicar pela corrente para calcular a minha potência, certo? Só para eu saber a tensão aqui, né, eu não consigo diretamente. Então, eu vou fazer o seguinte, a tensão aqui é entre esse ponto e esse ponto. Ou seja, é a mesma tensão entre esse ponto e esse. Sim. Por quê? Porque eles estão em paralelo. Mas a tensão entre esse ponto e esse eu também não sei, porque isso aqui não é uma fonte de tensão. Isso é uma fonte de corrente, eu não sei. Então o que eu fiz? A tensão entre esse ponto e esse ponto, ela pode ser medida aqui, mas aqui eu não sei quanto é que é, porque é uma fonte de corrente, mas ela pode ser medida pelo outro lado também. Então vai ser a tensão entre esse ponto e esse ponto, certo? Pelo outro lado. Vai ser a tensão daqui, isso aqui é o A, isso aqui é o C, isso aqui é o B. Eu quero saber quem é o VAC. VAC vai ser VAB mais VBC. O VAB é o V2, né? Tá. Entendi. E o VBC é o V1. É isso que eu não consegui entender em que posição que o V2 estava. O V2 é aqui. Sabe? Só que o V2, do jeito que ele está aqui, esse aqui, VAB é o V2, né? E esse aqui é o V1, certo? Né? O V2 eu já sabia que valia menos V0, que eu já tinha calculado, né? V0 deu menos 250 sobre 21 volts, já tinha calculado o V2, digamos assim. O V1 é 10 vezes a corrente, porque a corrente continua, que também é 250 sobre 21. E por que a tensão é igual? Eu nem precisava fazer essa conta, mas é porque são dois resistores iguais. Então a tensão é igual. Legal? Fala.